E aí a questão das duas doenças, tá? Tem na apostila isso? Tem, né? Tá. Então, ó, doença de Tay-Sachs. O que é uma doença de Tay-Sachs, gente? Primeira coisa, é um defeito numa enzima que digere uma molécula que fica na membrana do neurônio, chamado gangliosídeo. Esse gangliosídeo é tipo como se fosse um fosfolipídio, tá? Que fica lá na membrana como se fosse um sinalizador da membrana plasmática do neurônio. E normalmente esse gangliosídeo tem que ser renovado, tá? O que acontece? Esse gangliosídeo é retirado da membrana do neurônio, é envolvido lá por uma membrana e o lisossomo entra para digerir esse gangliosídeo. Mas por uma deficiência genética, a enzima que precisava ter para digerir o gangliosídeo está ausente. Grosseiramente dizendo, é como se não tivesse a lactase para digerir a lactose. Eu não tenho a glicosidase para digerir o gangliosídeo, tá? Ou no caso, o glicolipídio aqui, o gangliosídeo. Eu não tenho essa enzima. Então o lisossomo fica travado. Ele fica com essa substância lá dentro e ele não consegue digerir. Aí vai acumulando um lisossomo, 2, 10, 20, 50, um monte de lisossomo. A célula fica empachada de lisossomo, chega uma hora que a célula explode, ela morre, o neurônio morre por acúmulo de lisossomo, tá? Essa doença leva à demência, porque vai haver um monte de perda de neurônio e a morte em menos de 3 anos de vida. É uma doença gravíssima, genética, que tem a ver com o mau funcionamento de lisossomos. A biópsia revela os lisossomos inchados, repletos dos gangliosídeos não digeridos por ausência dessa enzima, tá? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um neurônio saudável. Um neurônio saudável tem um lisossomo aqui, tem outro aqui, digere o gangliosídeo de membrana, tá tudo certo. E aqui eu tenho um neurônio afetado por Tay-Sachs. Ou seja, eles vão se rompendo e vão liberando as enzimas digestivas dos próprios neurônios que acabam morrendo, porque eles ficam entupidos lá de gangliosídeos não digeridos, tá? Outra coisa, quando a gente faz uma análise, um exame no fundo dos olhos, da retina, tá? Isso aqui, ó, é a imagem da sua retina. Essa bola branca não é nenhum defeito, tá? Isso aqui eu vou chamar de nervo óptico. O nervo óptico, ok? Ele está lá onde você não tem, por exemplo, formação da imagem. Mas não sei se vocês conseguem enxergar aí no slide, aqui na lousa ou na apostila, se ela está clara, tem uma mancha mais escura desse lado, tá? Isso pode ser um indício de doença de Tay-Sachs. Doença de Tay-Sachs, ok? É uma suspeita. A criança às vezes não está enxergando bem, a mãe leva no oftalmologista, faz o exame de fundo de olho, vê uma mancha dessa e começa a pesquisar até descobrir que é uma doença genética causada por essa falta da enzima. Outra coisa que eu tenho aqui para falar é sobre a silicose e a asbestose. Nos dois casos é muito parecido. Eu não consigo digerir sílica, eu não consigo digerir amianto. Por quê, gente? Os lisossomos, as enzimas lisossomais, elas foram projetadas para digerir moléculas orgânicas. Então, o que eu tenho que digerir ali no lisossomo? Carboidrato, proteína, lipídio, ácido nucleico. Eu não tenho que digerir sílica. Sílica não está programado para ser digerido. Eu não tenho que digerir amianto. Então, não existe molécula para isso, tá? Então, por exemplo, nos dois casos, ocorre pela inalação. O cara está trabalhando numa mineração, ele não tem proteção individual, ele respira aquela poeira cheia de pedras. O que é aquela poeira? Depois de uma explosão, uma picareta, uma britadeira, aquela poeira que sobe é pedra em pó. E o cara respira aquilo sem nenhuma proteção e vai para os pulmões. E lá, as células de defesa fagocitam essa sílica em pó, e aí a pedrinha que está lá dentro vai furar o lisossomo e vai derramar as enzimas lisossômicas na célula, que vai se romper e vai criar lesões nos pulmões, tanto na silicose quanto na asbestose. A diferença é que uma é sílica e outra é amianto. Tá? Os macrófagos pulmonares fagocitam a sílica e são incapazes de digeri-los. Ocorre o rompimento dos lisossomos
liberando ácidos enzimas que acabam levando à morte dessas células e, consequentemente, a lesões do aparelho respiratório, tá? Alguma dúvida até aí? Então, aqui para ilustrar, ó, o cara está trabalhando com aquelas telhas de amianto, apesar de ter proteção, ele está protegido aqui com máscara, mas olha como é que fica toda a calça dele aqui, ó, a blusa, o cara está todo branco de amianto. Se ele não tivesse com proteção, tudo isso aí estaria no pulmão do cara, tá bom? Tem ainda artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma degradação de cartilagens provocada também por esses derramamento de enzimas digestivas. Essa aqui, gente, é uma doença menos comum relacionada à doença, aos lisossomos, tá? Artrite reumatoide, mas só pra gente colocar aí. E tem também essas três, tá? Creutzfeldt-Jakob, Curu e a doença da vaca louca, que é a encefalopatia bovina espongiforme. O que é isso? Essa doença, ela é genética. Essa doença, ela leva a uma degradação dos neurônios, tá? Chama-se Creutzfeldt-Jakob. Ela é genética, ela é raríssima, ela pode acontecer aleatoriamente na população comum. Tudo bem? Essa doença comum, ela tem um V aqui na frente. É uma variação da Creutzfeldt-Jakob. O que é isso aqui? Essa é provocada pela ingestão de carne humana. Como assim, prof? Aqui eu tinha tribos canibais. As tribos canibais tinham um costume meio estranho, que quando um ente querido morria, tipo assim, o vô, a sabedoria do vô, vamos homenagear o vô. Como é que a gente vai homenagear o vô? Vamos comer o cérebro do vô. Olha que coisa maravilhosa, né? Aí juntava a galera lá com o vô mumificado ali, abria a cabeça do vô e comia o cérebro dele, numa cerimônia. Porque eles achavam o seguinte, pô, o vô aprendeu muita coisa na vida inteira, ele sabia muito, era muito inteligente. Se a gente comer o cérebro dele, será que a gente vai absorver um pouquinho dessa inteligência? E aí nessas tribos que tinham esse tipo de costume, os pesquisadores começaram a perceber que essa doença aqui, que é genética, começou a se manifestar muito mais frequente nesse tipo de tribo. Então, na população comum, isso aqui era raríssimo. Na população que tinha costume de ingerir carne humana, principalmente o cérebro, isso aqui virou muito frequente, muito acima da média. Aí eles começaram a perceber que isso era provocado pelo comportamento de comer carne humana. Tá? Provocado também por lisossomos, por falha ou por estouro dos lisossomos, tá? Ruptura dos lisossomos. E a doença da vaca louca, gente, é semelhante a essa. Só que aqui, lembra, é uma doença causada por prions, tá? E a vaca comia ração de proteína animal. Como assim, prof? Pensa lá, o cara vai aproveitar a vaca no frigorífico. Aí ele vai desossar a vaca, vai carnear a vaca, tirar toda a carne, todo o couro, com osso vai fazer colágeno, vai fazer um monte de coisa com a vaca, tá? Aí tinha algumas peças, alguns pedaços que não servia para muita coisa. Tipo o cérebro da vaca, né, uns pedaços ali que ninguém usava. Aí os caras pegavam num triturador gigante, jogava tudo lá. Virava tipo um nugget, sabe? O nugget, que é tipo o resto do frango triturado. Você, que delícia! Esse nugget da Sadia é peito de frango. Não é. Aquilo é um frango mastigado ali, que os caras botam uns corantes lá, empana o bicho e vende como nugget. A gente come o nugget, né?
Por isso que é bom assim, não quero nem saber de onde vem salsicha, nugget, é só come. Não quer nem saber, tá? Porque se souber, você não come mais. É melhor não comer mesmo. E aí eles pegavam essa proteína animal triturada e misturavam na ração da vaca. Porque lá na Inglaterra e em muitos países da Europa, você não tem o gramado que a gente tem aqui, o pasto que a gente tem aqui. Os bichos são criados em confinamento. São criados dentro de caixote ali, comendo ração. E aí, para aumentar o nível de proteína da ração, eles começaram a colocar a vaca lá dentro. Vaca triturada. E aí, pensa, a vaca estava comendo a amiga dela. Tipo, estava fazendo um canibalismo indireto. E isso promovia a ação de príons, e essas proteínas infecciosas iam destruindo neurônios também por ruptura de lisossomos. Tá? Então veja que, de uma maneira ou outra, genética ou induzida por canibalismo, essas doenças tinham algo em comum, que era a ruptura dos lisossomos que provocava a morte dos neurônios. Todas elas estão a ver com neurônios aqui. Tá bom? Beleza? Então tá. Acho que sobre lisossomos era isso.